Então, muito boa tarde. Nós hoje encontramos aqui para apresentar um livro do Sr. Professor Dr. Miguel da Câmara Machado. Muito obrigada a todos por terem vindo. Um agradecimento muito especial por confiar sempre à RTL Editora para mais uma obra sua. Tenho a certeza que vai ser um sucesso e adorei os pormenores especiais e personalizados que colocou no livro. E pronto, espero que gostem. Qualquer coisa necessite, façam o livro. Com licença. Eu queria começar por agradecer à Associação Académica e à Sra. Editora, tanto na pessoa do Presidente aqui presente, como na Beatriz que acabou de falar, e que me aturou no mês passado com todos os detalhes que custam mais a uma editora do que se pode imaginar, e à Antónia Bairinhas, que está aí fora, e ao Pedro Pires, que fazem um trabalho nos bastidores da AFDL Editora, que muitas vezes não se vê. Queria agradecer à Faculdade de Direito por me acolher a dar aulas aqui há mais de 16 anos e, em especial, a dar aulas de Direito Comparado, a dar aulas sobre o Direito dos Estados Unidos da América e a dar aulas em inglês, que foram a razão principal de eu chegar a este livro na véspera dos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América e dos 200 anos da morte de dois dos Founding Fathers, ou dos meus heróis da independência americana, o John Adams e o Thomas Jefferson, de que me irão ouvir falar um bocadinho durante os próximos 3/4 de hora. A independência americana, esta sessão da apresentação do livro, é basicamente, eu senti a necessidade, ao longo deste ano em que fui assistente do professor Guilherme Drey, que eu também agradeço muito a presença aqui. Sou assistente do professor Mário Moura Vicente há muitos anos. Sou assistente do professor Guilherme Drey também já há mais do que um. E este ano demos aulas em inglês e senti falta, para a parte geral do direito comparado, de ter um livro em inglês e por isso é que acho que nos próximos anos será útil para os nossos alunos terem a comparação de casos sobre a alteração das circunstâncias, sobre boa-fé negocial, sobre também a parte privada que nós estamos habituados, mas sobre casos de direito público, sobre as matérias de eutanásia, sobre os poderes presidenciais, que são temas da ordem do dia e que vão continuar a encontrar neste livro mais atualizado até 2026. Por isso o meu último agradecimento é ao Baltazar, que confiou em mim, enquanto era Presidente da Associação Académica, para fazermos a primeira edição ainda em português do livro. E agradeço a todos os que estão aqui presentes, em especial à minha família, que nunca me deixa sozinho. Os Estados Unidos da América são um país que tem uma mitologia muito maior do que qualquer pessoa pode destruir. Nem mesmo um presidente questionável, nem mesmo uma guerra civil sangrenta, nem mesmo falhas no sistema do início, que teve de ser aperfeiçoado e foi aperfeiçoado ao longo dos primeiros anos. Tem esta mitologia e tem vários números. Eu gosto de números, os Founding Fathers também gostavam de números, como os quaisquer maçons, mas o número 3 é um número bastante querido para a maçonaria, também para os jesuítas, e eu vou usá-lo muitas vezes hoje para explicar e usar uma aula tripartida, portanto tem 3 partes. A primeira parte é para viajar no tempo até às raízes da independência e às particularidades que o direito americano tem e conhecer os 3 poderes que estão aqui representados em 3 legos grandes: o Congresso, a Casa Branca e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Depois olhar para 3 grupos de super-heróis ou de Founding Fathers da independência e ver o papel central que eles tiveram, mas também, mais do que as pessoas, o direito. O livro que aqui apresentamos é um livro que tem 27 juízes, ou tinha 27 juízes, e eu juntei mais 3 juízes, 2 que foram juízes do Supreme Court, e o principal juiz, que não chegou a ser juiz do Supreme Court, mas que influenciou muito a jurisprudência e o direito dos Estados Unidos da América. Portanto, esse tem um capítulo especial. E por fim, a terceira parte da aula é para tentar ver e antecipar o futuro com 3 tipos de análise sobre decisões
que nós conhecemos principalmente ao longo do mês de junho, que vieram reforçar os poderes do Presidente dos Estados Unidos da América, que vieram apresentar posições contra o Presidente dos Estados Unidos da América ou decisões mais neutras. Quanto à formação do direito, nós estamos hoje no dia 3 de julho de 2026, portanto exatamente 250 anos, menos um dia, desde que foi proclamada a independência em Filadélfia. Tentei fazer um esboço num dos primeiros desenhos novos do livro de Filadélfia, do sítio onde se reuniam o Congresso, inicialmente em Filadélfia, e onde funcionou a capital até à cidade de Washington, que só começou a funcionar no final do mandato do segundo Presidente dos Estados Unidos da América, do John Adams, em 1800. Portanto, o George Washington, obviamente, nunca foi Presidente numa cidade com o nome dele. Não sei, não são Jogos do Mundial. Sim, são. Já são? Pronto, também estou a fazer um lançamento de um livro num dia de 45 graus lá fora e Jogos do Mundial. Portanto, podia atrair mais gente, mas talvez não fosse assim. Mas como é que começam os Estados Unidos da América? Primeiro são direito que decorre de 13 colónias, 13 colónias que por razões históricas são direito de common law inglês. E o direito inglês vigora na América do Norte porque é materialmente recebido logo na Declaração da Independência. Quem for hoje visitar Washington, nos mesmos espaços, encontra a Declaração da Independência e a Magna Carta, que é um documento fundador inglês. Portanto, se nós formos ao Supreme Court em Inglaterra, que veio continuar a tradição da House of Lords, vemos lá a mesma Magna Carta, que é importante para ingleses e americanos. Os colonos são descendentes, na sua maioria, de ingleses, falam a língua inglesa, têm uma cultura, uma abordagem, uma approach anglo-saxónica, e os conceitos, se não são iguais, são muito semelhantes aos ingleses. Seja o rule of law, seja o princípio do stare decisis ou a continuidade das decisões, seja a soberania do Parlamento, a lógica de no taxation without representation é aquela que está na base da Revolução Americana, e há uma mundividência subjacente que é a do direito inglês. É claro que há determinadas colónias que têm colonos descendentes de outros países da Europa continental e por isso têm mais influência. Por exemplo, no estado de Nova Iorque tem influência da Holanda e vem a ter discussões sobre a necessidade de um Código Civil para o estado de Nova Iorque que são muito semelhantes. Na Louisiana ainda hoje existe um código muito parecido com o Código Napoleónico francês, e na Flórida ou Florida nós temos uma abordagem mais espanhola do direito. Portanto, há, no entanto, 3 ideias centrais em que ingleses e norte-americanos ou estadunidenses são diferentes. Uma delas é a maneira como é concebida a autonomia e a independência contra o modelo político, a república e a monarquia. Portanto, não há cargos que sejam recebidos pelo sangue, e são abolidas as instituições feudais. E isto é determinante para a fundação dos Estados Unidos da América. A Declaração da Independência tem como seu principal autor o Thomas Jefferson, mas também muito aqui vive na tensão entre dois. Se a Revolução Americana, estou saltando para o que vou falar a seguir, a Revolução Americana foi liderada por um homem que não era um jurista, não era um grande ideólogo, é conhecido nos seus quadros por estar de boca fechada e ter uma posição muito altiva, que era o George Washington, que era o comandante das tropas revolucionárias americanas. Mas as duas cabeças que estão por trás de
como é feito o direito dos Estados Unidos da América são o John Adams, que não era alto e grande e forte como o George Washington, era assim mais como eu, baixinho, careca e muito falador, e o Thomas Jefferson, que vivia em Monticello, que era um palácio na Virgínia, portanto era de uma família, boas famílias, enquanto o outro era de Boston do Norte e era anti-esclavagismo e era muito mais para uma lógica centralizadora e era muito mais próximo dos ideais ingleses. O John Adams, o Alexander Hamilton, o John Marshall, que foi o seu secretário de Estado do John Adams, e o John Jay, depois ainda falarei um bocadinho sobre cada um deles. Enquanto na Virgínia e no Sul vivem dois dos pensadores dos Estados Unidos da América, que são do outro partido oposto, que criam mais proximidade com a França e que acreditam nos Estados Unidos muito mais federalistas, com competências reservadas para os Estados. E ainda hoje, nas discussões e nos debates que acontecem no Supreme Court, muitas vezes é isto que se discute. É se é uma competência que pode ser exercida pelo Presidente ou pelo Congresso, ou se é uma competência que deve ser reservada aos Estados. O caso paradigmático do aborto é isso, é saber se está lá escrito na Constituição um direito ao aborto ou não. Portanto, se há um direito ao aborto na Constituição, e há quem diga que está na penumbra dos direitos, e foi isso que existiu entre os anos 70 e 2022. Eu às vezes levo a Constituição para as aulas para os meus alunos verem e procurarem onde é que ele está. Terá eventualmente existir esta privacidade, em algumas emendas, nos direitos à autodeterminação. Se a Declaração de Independência é escrita principalmente pelo Thomas Jefferson e pelo John Adams, a Constituição é escrita principalmente pelo James Madison e tem 4 grandes princípios. O princípio federal, portanto, hoje em dia há 50 Estados, na altura eram as 13 colónias que passaram a ser os 13 primeiros Estados, que por regra têm a competência, portanto, a competência é dos Estados, e os Estados concorrem entre si para terem melhor direito. Isto, até há menos uniformidade do que na União Europeia. Os Estados concorrem, nós na União Europeia muitas vezes queremos ter tudo igualzinho para todos os Estados e fazemos regulamentos a uniformizar desde Bruxelas, qual Império Romano, para todo o espaço dos 27 Estados-membros. E nos Estados Unidos da América, esta ideia não é a ideia de ponto de partida. A ideia-chave só é competência do Congresso aquilo que está expressamente reservado ao Congresso na Constituição. Depois, através das cláusulas do negócio e de uma espécie de mercado único americano, foi-se estendendo um pouco mais. Depois, o princípio democrático. A soberania reside nas pessoas, são as pessoas que elegem os seus representantes, desde os congressistas que estão na Câmara dos Representantes, até aos senadores. Também vou tentar fazer alguma previsão, se o tempo me deixar, de como é que pode evoluir, como é que podem evoluir os Estados Unidos da América em 2026 e 2028. Depois o princípio republicano e o princípio da separação de poderes. Mas o princípio da separação de poderes dos Estados Unidos da América é diferente do princípio da separação de poderes francês. O princípio da separação de poderes francês é uma separação de poderes estanque. Nós temos o poder legislativo completamente afastado do poder legislativo, do poder executivo, e o poder judicial completamente afastado. Portanto, não temos o poder judicial a julgar se as leis são inconstitucionais ou não. Agora já há uns desenvolvimentos no direito francês e o Conselho de Estado veio a ganhar algumas competências mais recentemente para poder haver alguma espécie de fiscalização da constitucionalidade em França, mas que ainda é muito incipiente. E foi assim que nasceram o direito administrativo. Não há propriamente um direito público e um direito privado. No direito dos Estados Unidos da América é tudo igual. Claro que depois houve as agências independentes e nestas últimas semanas as ideias das agências independentes que foram desenvolvidas nos Estados Unidos da América há 91 anos viram os seus poderes muito reduzidos com uma decisão que veio permitir ao Presidente despedir
uma das principais responsáveis pela Federal Trade Commission, ao mesmo tempo que reteve a independência do Banco Central dos Estados Unidos da América, com uma das outras decisões. Mas, continuando, também este espírito do sistema, eu aqui estou a adotar uma ideia do professor Dário Vicente, o espírito do sistema decorre não só de fatores jurídicos, mas também de fatores religiosos, sociológicos, muito ligados à ética protestante da larga maioria destes Founding Fathers, ao cristianismo, que era a religião dominante e continua a ser a religião dominante, e isso sentiu-se numa decisão do Supremo Tribunal, que o Guilherme e eu falávamos ainda em exames há uns dias, sobre um detido rastafariano que tinha uns grandes caracóis negros, e que essa prisão, que era uma prisão gerida com uma gestão privada, cortaram o cabelo, apesar de ele estar a mostrar um papel a dizer que tinha liberdade religiosa, e com isso ele tinha direito a ter o cabelo sem estar cortado há não sei quantos anos, e ele demandou, ou apresentou uma ação em tribunal contra os gestores da prisão e contra os guardas que lhe tinham cortado o cabelo, e foi considerado que era que ele queria pedir uma indenização de cada uma dessas pessoas responsáveis por esse corte de cabelo, e foi considerado que a liberdade religiosa não lhe permitia pedir essa indenização. Portanto, há de facto, pelo menos vivemos neste momento, uma lógica em que há religiões que têm um peso maior e uma relevância maior nos Estados Unidos, se calhar do que noutros tempos tiveram, mas eu também acredito muito numa lógica pendular, que o direito dos Estados Unidos sempre viveu, e depois de uma grande força para um lado, normalmente vem uma força para o outro lado, portanto, cuidado com o que vem. Be careful what you wish for. Mas os primeiros colonos eram fugidos de várias perseguições religiosas e, portanto, havia muito esta ideia na Constituição e na Bill of Rights de liberdade de expressão, liberdade religiosa, e estes direitos ainda hoje são supostamente protegidos pelo Supremo Tribunal, e em muitos casos têm vindo a ser mesmo com uma maioria conservadora. Mas há algumas ideias, por exemplo, o culto do trabalho, o utilitarismo, uma certa autodisciplina, um individualismo que nós não sentimos tanto na Europa, e que podemos identificar no direito americano, mas também estiveram associados ao longo do século XX a proibicionismos, por exemplo, do álcool, do tabaco em determinadas épocas, e outros novos proibicionismos que podemos vir a ter no futuro. Na realidade, neste momento, nós vivemos uma era em que a Europa é mais proibicionista do que os Estados Unidos da América, seja com redes sociais, seja com tabaco, seja com o consumo de determinadas substâncias. E outra das decisões que foi tomada nestas semanas foi conjugando duas liberdades, a liberdade de fumar marihuana e ter armas, e por unanimidade o Supremo Tribunal considerou que era possível uma pessoa estar a consumir droga e ser detentor deste tipo de drogas leves, e ter armas em casa, ter armas na sua posse. Isto vai contra qualquer uma das ideias basta só recordar os anos 90 e o Bill Clinton a falar sobre marihuana e pensar que a concepção dos tempos sobre as drogas leves mudou, e mudou nos Estados Unidos da América e mudou na Europa também. A Constituição originalmente não tinha uma declaração de direitos fundamentais. Alguns dos Founding Fathers não assinam a Constituição por causa disso, porque acham que, como outras Constituições, devia ter uma Bill of Rights logo, mas rapidamente foram aprovadas as 10 primeiras emendas e atualmente há
tantas emendas quanto Estados-membros da União Europeia ou do Brasil, são 27, portanto é um número fácil de decorar. O direito dos Estados Unidos da América evolui através de vários casos, e eu falarei um bocadinho sobre eles até daqui a pouco, mas queria falar de 6 ideias. Por um lado, a organização judiciária e os vários tribunais. Nós temos uma estrutura complexa em que o Supremo Tribunal não ouve todos os casos. É preciso que a matéria seja considerada de relevância federal para ser ouvida pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal, e é preciso uma regra que se chama Rule of Four, a regra dos 4, que 4 dos 9 juízes do Supremo Tribunal entendam isto, entendam que a matéria tem relevância federal, que estão em causa um litígio, ou que está em causa um litígio entre mais do que um cidadão dos Estados-membros, e, portanto, não há propriamente um direito ao recurso ao Tribunal Constitucional como tal. 2. Há, no entanto, uma complexidade de tribunais. Há tribunais de primeira instância, de segunda instância, há tribunais especializados e há tribunais de circuito, e cada um dos 9 juízes do Supremo Tribunal é responsável por um circuito de tribunais que tem que visitar ao longo do ano e fazer um reporte para depois o juiz, o Chief Justice do Tribunal, fazer um relatório do que se passa nos tribunais até ao dia 31 de dezembro do ano em causa. O Chief Justice atualmente é um senhor chamado John Roberts Jr. e é um homem bastante multi-institucionalista e aí está neste momento no centro do tribunal. Apesar de ser um tribunal mais deslocado pela maioria conservadora, porque temos 6 juízes nomeados por presidentes conservadores que ainda não estão em Washington há tempo suficiente. Isto é, uma das coisas que se costuma dizer é que quanto mais tempo os juízes passam em Washington, mais liberais eles ficam. O grande juiz liberal da segunda metade do século XX era o início dos anos 2000, era o John Paul Stevens, que foi nomeado pelo Gerald Ford, que foi o sucessor do Nixon, e eram os 2 colegas da universidade. O Souter foi nomeado pelo pai Bush e era também um juiz liberal. Portanto, houve juízes que vão alterando a sua posição. Há decisões que foram tomadas pelo Anthony Kennedy, que tinha sido nomeado pelo Reagan, por exemplo, a decisão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A decisão que salvou o Obamacare foi uma decisão que foi tomada com o voto swing vote, o voto decisivo, do Chief Justice John Roberts, apesar de ele ter sido nomeado pelo pai Bush. Pronto, eu já estou a falar deles todos, eu ainda tenho umas figurinhas para não me perder ou não deixar os meus alunos se perderem de cada um dos juízes. E tenho aqui os vários Founding Fathers e os menos Founding, os Founding Fathers, os que estão a fundar os Estados Unidos da América. O Joe Biden, a Kamala Harris, o Donald Trump, não os todos que são eles. Mas aqui temos o Thomas Jefferson, o Alexander Hamilton, o George Washington, o John Jay, a Ruth Bader Ginsburg, a Estátua da Liberdade, a Hillary Clinton, a Alexandria Ocasio-Cortez, o Michelle Obama, o Lincoln, pronto, tem um pouco de tudo. O que é que eu estava? Eu tinha começado a fazer uma enumeração de 6 e só fiz para 2. Uma coisa que é muito engraçada que existe na Constituição dos Estados Unidos da América é a Full Faith and Credit Clause, que diz que se há uma decisão de um Estado, essa decisão tem de ser reconhecida no outro Estado sem que seja contestada, desde que tenha havido um due process, desde que tenha havido um devido processo, portanto, não contestando esse processo. Há mecanismos semelhantes na União Europeia. Isto não significa que haja precedente das decisões de um Estado para o outro. Portanto, só há precedente do Supreme Court para baixo e dos tribunais de Estado para os mesmos tribunais não mudarem as decisões anteriores. Há uma lógica também muito concentrada no Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri, hoje em dia, é mais importante
nos Estados Unidos da América do que em Inglaterra. Portanto, o juiz, no decorrer do julgamento, é mais um árbitro propriamente do que um decisor, e depois decide qual é que é o direito aplicável, mas quem decide se é culpado ou não é culpado, quem decide o valor das indenizações são os júris. E, por isso, as indenizações dos Estados Unidos da América são muito maiores. E também porque não há uma proibição da quota litis, que é uma coisa que os advogados têm em Portugal, que nós eu sou advogado, os advogados não podem ficar com uma parte do dinheiro do seu cliente. Então eu não posso fazer um acordo com o meu cliente a dizer que fica com 20% do que ele recebe no processo, cobrando-lhe zero à partida. Isto nos Estados Unidos da América não é assim. Portanto, há um incentivo muito maior a que toda a gente tenha defesa, mas os advogados também podem cobrar e podem ganhar muito mais e investem nestes julgamentos onde há grandes lesados. Depois, há outra figura que é o plea bargaining. Curiosamente, o plea bargaining é negociar penas. Curiosamente, houve uma decisão do Supreme Court neste mês de junho que veio limitar as possibilidades de plea bargaining por achar que podia estar em causa o devido processo. E isto foi uma decisão tomada com o juiz Gorsuch, que é o primeiro juiz nomeado pelo Donald Trump, e que veio herdar algum do espírito do Scalia. O Donald Trump, olha, foi daquelas coisas do be careful what you wish for, porque o Neil Gorsuch é um grande professor, é doutorado em Harvard e em Oxford, sobre suicídio medicamente assistido. E este Neil Gorsuch, que é este aqui de cabelo mais branco, o Neil Gorsuch muitas vezes fica aliado à juíza Sónia Sotomayor para defender os arguidos em processo penal. Portanto, muitas das garantias penais mais recentes têm sido construídas por este tribunal, meio atipicamente. Eu já vou falar deles. Depois, há outras ações que nós já terão ouvido falar, que são as class actions. Não é? Há ações de massa que existem nos Estados Unidos da América e que juntam uma série de lesados que conseguem mais rapidamente terem os seus objetivos atingidos sem haver uma contrariedade de julgados. Portanto, há algumas figuras análogas, agora na União Europeia até já há uma diretiva das class actions para tentar fazer com que esta figura seja semelhante, mas não é a mesma coisa e claramente é um transplante que encaixa mal na lógica alemã do direito continental europeu. Os austríacos têm criticado muito esta diretiva. E depois, isto tudo acaba por fazer com que haja um abuso das ações judiciais e critica-se muito no direito dos Estados Unidos da América. Portanto, o meu entusiasmo pode ser contido com processos demais. Entrando nos 9 Founding Fathers que eu tinha prometido, começando pelos 3 principais, o top 3. Primeiro, George Washington. O George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, foi o comandante-chefe do Exército Continental durante a Guerra da Independência e é muitas vezes designado como o pai da pátria americana. Ele tem como importância histórica ter transformado uma revolta colonial numa nação estável e constitucional. Mas mais do que isto, aquilo em que o George Washington é importante é, ao mesmo tempo em que tínhamos o Napoleão Bonaparte na Europa a querer ficar mais tempo no poder, depois de ter chegado, não foi eleito, mas o George Washington foi eleito, cumpriu 2 mandatos, não havia limitação de mandatos, essa emenda é uma emenda do século XX, e o George Washington sai de funções e faz um discurso de despedida que é completamente histórico, provavelmente não terá sido escrito por ele. O George Washington é o primeiro daquelas figurinhas ali dos imãs lá em baixo. Depois estão os 2 grandes oponentes nas discussões do seu governo, que é o Thomas Jefferson e o Alexander Hamilton.
O Alexander Hamilton era um tipo vivaço e mulherengo. O primeiro escândalo sexual da história americana é o Alexander Hamilton, senão ele seria muito provavelmente o terceiro ou quarto presidente dos Estados Unidos da América, mas dos Federalist Papers ele escreveu a grande maioria para tentar convencer as pessoas a aderir à Constituição americana. E o Alexander Hamilton tinha sido ajudante em combate do George Washington e era o ministro das Finanças do George Washington e foi ele que escreveu provavelmente o discurso de despedida, que é um discurso muito importante para a limitação de poderes, eu falo disso no livro, e para a limitação de poderes do Presidente e para a contenção e para a ideia da limitação de mandatos. Ainda hoje era bom que haja limitação de mandatos em quase todos os cargos, por causa dos vícios que o George Washington identifica, em que ele, é um discurso em que ele começa a pedir desculpa até pelos erros em que ele não tenha consciência aos Estados Unidos da América. Depois vamos para os dois que faz 200 anos que morreram amanhã. O John Adams escreve uma carta ao Thomas Jefferson nesse dia a morrer, a dizer: espero que estejas bem, espero que estejas vivo ainda, no final vais-me sobreviver, e ele tinha morrido umas horas antes. Portanto, essa carta é uma carta histórica. O John Adams é bom a escrever cartas. Se nós quisermos saber como é que se passou tudo em Filadélfia, as cartas trocadas entre o John Adams e a mulher dele, que se chama Abigail Adams, que é a Founding Mother dos Estados Unidos da América. Ela dizia às tantas numa carta para o marido: não se esqueçam dos direitos das mulheres. E esqueceram-se. E ele é o pai do Founding Puto, que é o John Quincy Adams, que vai ser presidente já velho, mas vai ser presidente depois destes todos e ainda com as ideias do pai. O John Adams era advogado, foi advogado daqueles revoltantes na revolta de Boston, no massacre de Boston, tipo Boston Tea Party, e foi diplomata em Inglaterra. Foi ele que falou com o rei para poder tentar negociar a independência, que só veio a ser reconhecida em 1783, e foi o principal defensor da independência americana na Europa e do ponto de vista diplomático. Não foi com as armas, foi com as palavras. Ele foi decisivo para obter um papel de um apoio do Congresso de Filadélfia para a independência, portanto, ainda antes de 1776, e foi o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos da América, foi o segundo presidente dos Estados Unidos da América e foi o primeiro presidente a perder eleições. E perdeu as eleições para o Thomas Jefferson, que é o seu rival. Portanto, um era do Partido Federalista, que era o John Adams, e outro era do Partido Democrata Republicano, que era o Thomas Jefferson. O John Adams entendia que o poder devia ser mais centralizado e tentou fazer isto através de uma coisa que todos os juízes tentam, os presidentes dos Estados Unidos da América tentam fazer, até Bush, Obama, Biden, Trump, nomear muitos juízes da nossa cor política, ou com o nosso entendimento. Mas o John Adams fez isto com os 40 Midnight Judges, ou 40 juízes da meia-noite, o Baltazar lembra-se de nós simulamos isso. Este caso, esta nomeação, veio dar origem a um caso em tribunal, que é o caso Marbury versus Madison. O Madison é o quarto presidente dos Estados Unidos da América, eu já lá irei, mas foi o secretário de Estado do Thomas Jefferson. Só para termos noção, George Washington tinha o seu gabinete composto por o vice-presidente, era na altura, durante poucos anos no início da história dos Estados Unidos da América, o vice-presidente era o segundo mais votado e, por isso, o vice-presidente do John Adams é o Thomas Jefferson, mas o John Adams dizia que é o cargo mais importante onde somos mais inúteis, e aquela série da HBO com a Julia Louis-Dreyfus goza com isso, o poder
do vice-presidente, não serve para nada. Serve para se sentar no Senado quando há um empate. Mas há alguns vice-presidentes mais importantes do que outros. O Dick Cheney foi importante no início dos anos 2000, por exemplo. Não se lembra bem qual será a importância do J.D. Vance, mas o Nixon foi um vice-presidente importante. O Biden é um vice-presidente que chegou a presidente também. A Kamala Harris não conseguiu chegar lá. Mas o John Adams depois escolhe-se normalmente para ser uma espécie de primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, é uma figura mista entre uma e outra, Secretary of State. O Thomas Jefferson. O George Washington não acreditava em partidos. Acreditava que o melhor era a união ser uma espécie de união nacional, termos mais consensos, e com ele estava um amigo que ele nomeia para um cargo não muito importante, porque já era, apesar de ele ser genial, já era velho e já tinha gasto muito da sua vida, Benjamin Franklin. Sobre estes founding fathers todos, o Ronald Reagan disse uma coisa bastante engraçada há uns anos, num jantar com vários prémios Nobel. Ele disse: a última vez que estiveram tantas cabeças tão inteligentes juntas nesta sala foi quando o Benjamin Franklin jantou sozinho. E portanto, só para verem qual é que é o nível de reverência que eles têm aos founding fathers dos Estados Unidos da América. Mas o secretário de Estado foi o Thomas Jefferson, o secretário da Justiça foi o Madison, o Chief Justice, o primeiro presidente do tribunal, foi o John Jay. E muito importante nestas finanças, Treasury, o Tesouro, Alexander Hamilton. Naquele musical do Lin-Manuel Miranda, há uma cena que é a minha cena preferida do musical, e a música mais gira de todas, em que eles falam sobre o room where it happens, a sala onde se tomaram as decisões, porque o Alexander Hamilton, mandatado pelo John Adams, portanto, apesar de o Alexander Hamilton desvalorizava um bocadinho o John Adams, porque ele era muito puritano, porque ele estava muito fiel à mulher, queria, em vez de passar os fins de semana nas festarolas do Hamilton em Nova York. O Hamilton também há muitas cartas escritas sobre ele, por ele, e o Hamilton, que tem inúmeras qualidades, é um dos homens mais geniais da história da América, vai negociar com o Jefferson, com o Madison, para terem votos no Congresso, para conseguir uma coisa muito importante para a União do ponto de vista dele. E então aparece lá e oferece-lhes uma coisa boa para eles, que é, eles são todos da Virgínia, como George Washington, que era o estado mais rico, porque era o estado que tinha mais escravos, que tinha mais plantações de algodão, etc. E ele oferece-lhes a capital. Vamos pôr a capital da Virgínia, no meio de um pântano, onde está difícil, hoje em dia está difícil pôr uma piscina sem algas, mas eu já estive a andar ao pé dessa piscina e aquilo é só moscas e é só bicharada, portanto, obviamente aquilo vai ficar com algas para sempre. Mas aquilo decorre do negócio feito pelo Alexander Hamilton. E o Alexander Hamilton diz: vocês não gostavam de trabalhar ao pé de casa? Então vamos pôr a capital, Washington DC, na Virgínia. E em compensação, vocês põem no meu estado, na minha cidade, Nova Iorque, a Reserva Federal, numa rua que é a Rua do Muro, ou Wall Street, e criamos uma moeda única, que é o dólar. E ainda hoje existem tanto o dólar como a Reserva Federal, e ele saiu dessa reunião e conseguiu claramente mais do que deu
e foram aprovadas estas coisas. E há um rival dele, que depois vai ser o vice-presidente do Thomas Jefferson, e, spoiler alert, vai matar o Alexander Hamilton num duelo, o Aaron Burr, que não é estranho haver tiros em presidentes. Eu trouxe aqui um Trump dizer fight, fight, fight na Casa Branca, mas ainda com o sangue a escorrer na camisa na sala oval. E estes são assim tipo as personagens principais. Outra personagem, quando o John Adams sobe a presidente, o seu secretário, normalmente eles escolhem a Secretary of State o seu amigo, o melhor amigo. Portanto, não é necessariamente o melhor amigo do George Washington, porque o George Washington estava a formar uma nação, mas depois, a partir daqui, sim, o John Adams escolhe o John Marshall, que vai ser o quarto presidente do Supremo Tribunal, porque o John Jay, que tinha sido nomeado pelo Washington, está lá há um pouco tempo, mas percebe que não quer tanto ser jurista e prefere a vida política, e, portanto, vai ser governador de Nova York. Portanto, ele também é como o Hamilton, de Nova York. O John Jay, o Alexander Hamilton e o Madison são os autores dos Federalist Papers. Ao todo, aqui são tipo aí 70, 50 foram escritos pelo Alexander Hamilton, 20 pelo Madison e 4 pelo John Jay. O John Jay não era uma pessoa que gostava muito de trabalhar, mas deixou alguma coisa para a história. Mas normalmente, quando se cita os Federalist Papers, a probabilidade de estarmos a citar Alexander Hamilton é muito grande. John Marshall era da mesma linha destes, e era de querer centralizar o poder, e conseguiu isto através do caso que me fez fazer este esquemazinho aqui, porque ele foi o Secretary of State do John Adams, e o John Adams nomeou o Chief Justice, mas mandou entregar as comissões de 40 juízes à última da hora. Estes 40 juízes, um deles era o Marbury, não conseguiu o selo do Secretary of State e, portanto, não pôde começar a exercer funções, não pôde começar a exercer funções tão cedo quanto queria. O que é que aconteceu? Ele foi propor uma ação no Supremo Tribunal contra o Madison, que era agora o Secretary of State do Jefferson. Portanto, o Jefferson tinha escolhido o seu melhor amigo, Madison, para Secretary of State. Foi propor uma ação contra o Madison e o Madison tinha que pôr o selo para ele ser juiz. Portanto, ele tinha-se despedido, tinha ido viver com a família para Washington, tinha uma série de legítimas expectativas criadas, etc. Isto não foi... este caso foi um caso em que já estava o John Marshall do lado dos juízes, com juízes nomeados pelo Washington, pelo Jefferson, pelo Adams, e em 1803 tomou uma decisão muito original, onde ele não deu razão ao Marbury, não deu razão ao juiz nomeado pelo Adams, mas porque considerou uma lei do Congresso inconstitucional. E quando considerou essa lei do Congresso inconstitucional, essa lei, ele criou poderes para o Supremo Tribunal que não estão escritos na Constituição, não estão escritos em lado nenhum. Portanto, quando alguém me diz hoje em dia o Supremo Tribunal não faz jurisprudência criativa, desde o início o Supremo Tribunal tem jurisprudência criativa, e depois há muitos casos importantes, desde o caso Brown vs. Board of Education, o caso Furman vs. Georgia. Houve este ano, agora já em junho, um caso também sobre pena de morte, que foi uma boa notícia no meio de muitas más para quem é contra a pena de morte como eu, em que uma pessoa foi considerada que não tinha QI suficiente para entender o que era a pena de morte, e então foi considerado que não se devia aplicar a pena de morte neste caso. É um dos casos de julho de 2026. Em 1973 foi considerado que havia um direito limitado ao aborto. Chegou a haver durante um tempo uma inconstitucionalidade das penas de morte no total e depois foi afastada. O presidente Nixon foi condenado
entregar as gravações do Watergate ao procurador e, com isso, ele foi condenado por juízes nomeados por ele próprio, 3 juízes nomeados por ele próprio, e o Rehnquist, que sabia o que é que ia acontecer, absteve-se. O Rehnquist ainda era só juiz, não era Chief Justice, e veio a decidir contra ele. O caso Renault versus ACLU, que é muito importante para a liberdade de expressão na internet, o Bush versus Gore, etc. Eu gostava só de cumprir, portanto, vou-vos pedir 5 minutos para fazer aquilo que tinha prometido, porque já fui fazendo parcialmente aqui. Portanto, os 3 principais é George Washington, John Adams e Thomas Jefferson. E eles, o John Adams e o Thomas Jefferson, têm visões diferentes. Thomas Jefferson, por achar que o poder deve ser dos Estados preferencialmente, e isto ainda é hoje em dia citado, e ele é o pai fundador da Declaração de Independência, e o seu discípulo, James Madison, é o pai fundador da Constituição. Portanto, foi com o acordo dos outros que eles tinham maioria, e o John Adams foi centralizador, e os Estados Unidos da América só existem como tal, como uma força única, graças ao John Adams, graças ao Alexander Hamilton, graças ao John Marshall. Passa então para os 3 Federalist Papers. O James Madison, que é o pai da Constituição, o Alexander Hamilton, é o primeiro secretário do Tesouro, e o John Jay. Eles desfazem a coluna intelectual do Estado Constitucional moderno. As ideias sobre federalismo, separação de poderes, controle dos governantes, independência judicial, são muito importantes. Por fim, 3 complementares. Já falei de 2, só não falei de um. Portanto, o Benjamin Franklin foi inventor, foi cientista, histórias da eletricidade, diplomata, estadista. É provavelmente o americano mais conhecido do século XVIII. Os outros acabaram por ser mais importantes no século XIX. O outro que eu vou dizer a seguir não é tão considerado um founding father. O John Marshall é um founding executioner, porque foi ele que foi Chief Justice durante grande parte do século XIX. E o Gouverneur Morris, que é assim um nome simbólico, mas ele é o signatário da Constituição, foi muito importante nas discussões para chegar à Constituição, e é o autor da ideia do We the People. Quem escreveu as palavras We the People foi o Gouverneur Morris. Para acabar, este não foi um ano em que o Supremo Tribunal esteve muito contra eu tinha posto ali no quadrinho o Lincoln, que é importante para a segunda era da Constituição. Portanto, tivemos a proclamação da emancipação, falou-se muito nos últimos dias sobre a 14ª emenda, e depois a última juíza a sair do tribunal e a última juíza a entrar no tribunal. A última juíza a sair foi a Ruth Bader Ginsburg, que morreu em 2020, e a 2019. E a Ketanji Brown Jackson, que foi nomeada pelo Joe Biden em 2021. O presidente Trump teve 3 grandes derrotas este ano no Supremo Tribunal. Tentando olhar para são com juízes nomeados numa maioria, nós podemos tentar agrupar o Supremo Tribunal a este leg é um leg preferido, até tem a sala do tribunal lá atrás como segredo, e os juízes que existem são os mais conservadores, supostamente, é o Clarence Thomas, que é um gordinho, e aqui não está gordinho, o Samuel Alito. Estes votam quase sempre na maioria conservadora. Claro que há casos em que somos surpreendidos e há votações unânimes. Depois há 2 liberais, que é a Helena Kagan e a Sónia Sotomayor. A Sónia Sotomayor tinha sido procuradora-geral do Obama e a Helena Kagan tinha sido reitora de Harvard. E depois temos a Ketanji Brown Jackson, que tinha sido defensora oficiosa em vários casos, inclusivamente de casos no 11 de setembro. Depois temos o juiz também, o Alito foi nomeado pelo Bush filho e o Roberts foi nomeado pelo Bush filho.
O Clarence Thomas foi nomeado pelo Bush pai, com uma nomeação muito polémica na altura. Um bocadinho como a do Kavanaugh, que era aquela história de beber muitas cervejas e com 16 anos fez um caso com incidências sexuais que não ficou bem resolvido, mas apareceu muito em cima da hora. Não tenho tempo aqui para explicar isso. E temos várias fragilidades. Não é. Aqui é Amy Coney Barrett, aqui é que é o Kavanaugh. Depois temos o Gorsuch. Estes são os juízes nomeados pelo Trump. Qualquer dos juízes nomeados pelo Trump tem sido imprevisível e tem decidido contra ele em vários casos. Normalmente o Roberts junta-se a estas. Reparem, se nós fizermos a maioria, se o Roberts se juntar a estas, continuam a ser só 4 contra 5. E, portanto, há uma super maioria conservadora. E o Roberts, que é um institucionalista e quer que o seu tribunal não apareça completamente virado à direita, tem de se tentar convencer 1 ou 2 juízes deste lado a juntar-se a ele. Em algumas matérias ele consegue principalmente a Amy Coney Barrett e o Kavanaugh. O Kavanaugh é o que vota mais vezes com ele. Noutras matérias é o Gorsuch, por motivos diferentes. Esta semana nós conhecemos a principal decisão, que foi a decisão para dar nacionalidade. Lembram-se que a primeira executive order do Trump, quando foi reeleito em 2024, foi em janeiro de 2025, dizer que todas aquelas pessoas que nasciam nos Estados Unidos já não tinham direito à nacionalidade à nascença. Essa executive order foi considerada inconstitucional por violar a 14ª emenda. E isto foi uma derrota grande contra o Presidente e contra as suas pretensões de americanismo e puritanismo, que ele dizia que esta emenda só era feita para proteger os direitos dos escravos e não servia para isto. Portanto, houve alguma tentativa de construção constitucional contra ele. No entanto, esta decisão veio acompanhada de várias decisões que permitiram deportar estrangeiros em mais casos e em mais situações e reforçaram os poderes do Presidente para negar o direito de asilo, para receber migrantes, para questionar e fazer mais perguntas e ter deportações mais rápidas, mais céleres, portanto, sem tanto due process como existia antigamente. Por outro lado, foi também considerado que o despedimento de uma das dirigentes da Reserva Federal Americana, da Fed, era inconstitucional, porque a independência do Banco Central americano, que foi criado pelo Alexander Hamilton, lá no Rua do Muro, Wall Street, foi considerado que essa independência decorre de um espírito constitucional de afastamento de poderes, ou da separação de poderes. No entanto, no mesmo dia foi tomada uma decisão em que o despedimento de uma dirigente da Federal Trade Commission, mas também isto vai-se aplicar à Securities Exchange Commission, à Federal Communications Commission, portanto, com o Neil Gorsuch a fazer um voto de concorrente, um concurring opinion, com esta decisão, a dizer que pode estar em causa a independência das autoridades independentes, e isto há um capítulozinho novo no livro sobre isso, mas tem sido construído ao longo dos últimos anos um poder unitário. Eu até desenhei uma mãozinha a segurar 3 agências e parece que são a continuidade do poder do Presidente, a mão do Presidente, desde que o Congresso não se oponha. Portanto, nós estamos a viver uma reviravolta institucional nos Estados Unidos da América. Por fim, ouvimos todos em fevereiro a decisão das tarifas, aqueles impostos malucos que o Trump fez para o mundo inteiro foram considerados inconstitucionais. Esses impostos foram também uma decisão que foi tomada aqui com o Gorsuch
e Coney Barrett, e foi considerado que não havia poder do Presidente com base naquelas leis que ele invocava de emergência para fazer impostos sem ser através do Congresso. Por fim, dar nota de algumas das decisões importantes do ano. Houve uma decisão quanto ao Voting Rights Act, quanto à lei de votos e de fazer redistribuição de distritos, que foi favorável ao Presidente e permite mais que os republicanos se protejam para as eleições de 2026 em novembro. A lei das finanças eleitorais, que criava limites, e já era um caso que vinha desde o senador Vance, o senador J.D. Vance, em que contestava uma lei para limites de financiamento, e um caso curioso relacionado com empresas que procuram indenizações relacionadas com factos passados em Cuba, alegando competência internacional de tese total de empresas. Daqui disseram muitos comentadores que num caso ganhou o Vance, no outro caso ganhou o Rubio, que são o vice-presidente, outro o Secretary of State atuais do presidente Trump. Depois houve o caso de armas em propriedade privada no Havaí, e aqui foi uma maioria conservadora. Os atletas trans não estão proibidos pela Constituição. Uma pena de morte foi afastada e os direitos do rastafariano, que eu já vos falei há pouco. De resto, este mapa todo, esta cidadezinha de Washington, é uma cidade onde se passam 1000 conspirações. Por isso é que é ótima para filmes, ótima para séries, ótima para fazer apresentações. Temos aqui o monumento de Washington, mas vai haver este ano eleições para 1/3 do Senado, que tem uma maioria de 3 senadores a mais republicanos, e para a totalidade dos congressistas. A popularidade do Presidente está muito baixa. Os mercados estão fracos. É muito provável que haja uma viragem azul, uma viragem democrata no Congresso, e fiquemos com uma Câmara dos Representantes democrata que vai poder iniciar processos de impeachment e questionar o Presidente Trump e, portanto, emperrar a sua agenda presidencial. E o Senado não se sabe, mas a verdade é que os senadores que fizeram frente ao Presidente Trump foram todos contestados em primárias, sendo apoiados por ele. Há alguns candidatos que têm menor viabilidade do que os que lá estavam. E, portanto, até é possível que o próprio Senado fique também azul, até porque não é estranho que em eleições intercalares o partido da oposição tenha ganhos e vença. É preciso o partido da oposição organizar-se, e isso é que não vamos vendo neste momento. Hoje à noite, ou não, amanhã à noite, dia 4 de julho, vai haver comemorações em Washington com o Presidente Trump, de um lado da costa, e no outro lado da costa vai haver em Los Angeles comemorações rivais, para ver como o país está tão polarizado. Vai haver o maior fogo de artifício de sempre em Washington, D.C., com uma águia dourada na Casa Branca, que parece elefante, e vai haver o maior número de cantores a fazer um espetáculo apresentado pela Queen Latifah, a tentar apresentar o outro lado da América, que é aquele lado que nós na Europa estamos mais habituados a ver. Mas pronto, eu gosto de dar um lado diferente a ver da América e espero que tenham gostado. E para mim foi uma honra e espero que gostem do vídeo.